Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que o Espírito Santo venha nos dar direção, entendimento da palavra dele, de tudo que vai ser dito aqui neste vídeo. Meus irmãos, para isso eu peço que vocês abram a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 9. O que eu gostaria de falar como introdução neste vídeo? Há 3 tipos de batismos: o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Neste vídeo, eu vou falar sobre os primeiros 2 batismos, o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. O que são e qual a diferença dos dois. A Bíblia, ela nos diz, neste capítulo 8 de Atos, elas nos mostra claramente qual a distinção entre esses 2 batismos, com o fato que aconteceu em Samaria, com Simão o mágico. O batismo nas águas, antes da gente começar a ler o texto, o batismo nas águas, ele pode ser resumido em uma única palavra, que é a morte, o sepultamento. Quando eu batizo nas águas, o ato de batizar, de deitar sobre as águas, significa o sepultamento da velha criatura e o nascimento de uma nova criatura. Para isso, é necessário que haja com sinceridade o arrependimento dentro de mim. Eu devo conscientemente reconhecer os meus pecados, confessá-los a Deus e me batizar nas águas. O batismo nas águas, ele é feito pelo pastor, pela autoridade espiritual. Então, ele resolve, o batismo nas águas, ele resolve o meu passado. Quando há uma sinceridade, eu me arrependo, ele apaga as minhas transgressões, apaga os meus pecados e eu vivo em novidade de vida. Quando não há uma sinceridade, um arrependimento e mesmo assim eu me batismo nas águas, aquele batismo ele não é válido. E ele não é válido porque não houve arrependimento. Se eu não mudo a minha conduta e batizo nas águas, eu apenas tomei um banho de piscina ou de rio. Então, não há efeito algum. Nós vamos ver isso bem claro no texto, no que aconteceu aqui com esse Simão mágico. Vamos iniciar a leitura aqui no versículo 9. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Então nós vemos que havia um homem chamado Simão, na cidade de Samaria, e este homem ele era mágico. A mágica, ela tem como objetivo iludir, enganar. A mágica ela usa de ilusionismo, ela ilude as pessoas. E naquela cidade de Samaria, as pessoas estavam tão iludidas com a mágica que esse Simão fazia,
que elas atribuíam aquilo como sendo o poder de Deus. Vê se pode uma coisa dessa. Como o poder do Deus Todo-Poderoso pode ser comparado à mágica, que engana, que ilude. Vamos continuar no texto. Mas, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então, havia ali Filipe, um dos discípulos de Jesus, que estava ali evangelizando aquele lugar, anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, anunciando a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo. E muitos creram em Filipe e eram batizados nas águas. Então Filipe anunciava o evangelho, levavam aquelas pessoas ao rio e ali era sepultado a velha criatura e ressurgia uma nova criatura, que é o que significa o batismo nas águas. E até Simão, este mágico, ele creu e foi batizado. Vamos continuar o texto aqui a partir do versículo 14. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui você observa que a distinção entre dois batismos. Aqui deixa claro dois batismos: o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. A igreja viu a necessidade daquelas pessoas que estavam sendo batizadas em nome de Jesus nas águas em Samaria, viu a necessidade de enviar Pedro e João a Samaria. Por quê? O batismo nas águas, eles já entendiam que o batismo nas águas resolve o seu passado. Ela apaga as suas transgressões, os seus pecados. Mas quanto tempo você vai viver mais após o batismo nas águas? Se após o batismo nas águas, veja bem, o batismo sincero, quando há um arrependimento verdadeiro e o batismo nas águas, e ali eu morrer em seguida, está tudo resolvido, tudo pronto. Ali, com toda certeza, eu estou salvo, porque houve sinceridade. Mas, para que eu permaneça firme na fé, para que eu continue andando nos caminhos de Deus, porque vai vir as adversidades, vai vir as tentações, eu preciso me manter com aquela pureza que eu tive após o batismo nas águas. Para isso é necessário o Espírito Santo. Para isso é necessário o batismo com o Espírito Santo. E por isso enviaram lá Pedro e João, para que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Então vamos ver aqui. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Ou seja, eles batizaram eles disseram ali: sejam batizados pelo Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Aqueles que creram e que se entregaram verdadeiramente tiveram ali o seu encontro com Deus, receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo é a mente de Deus, é a totalidade de Deus em você. Você passa a ter em você a mente de Cristo para te conduzir, para te dirigir, para te fortalecer em todos os momentos, em toda a sua caminhada de fé até o fim. Ele vai ser o seu guia.
Então, Simão, no versículo 18, diz o seguinte: Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Veja bem o que Simão fez, hein? Dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Preste atenção no versículo 22. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Olha aí, Simão, o mágico, ele havia se batizado nas águas. Até então, o que se esperava era que ele tivesse tido um arrependimento sincero e verdadeiro. Aqui você entende que ele apenas tomou um banho na água, porque não houve um arrependimento. Ele já cometeu o pecado da iniquidade. O que é o pecado da iniquidade? O pecado, ele é a transgressão da lei de Deus. A iniquidade, ela é o pecado maquinado. Ela é o pecado projetado, o pecado pensado. Pedro identificou que ele tinha cometido o pecado da iniquidade. Por quê? Porque ele ofereceu dinheiro. Ele queria comprar o dom de Deus, uma coisa que é espiritual, para benefício próprio. Ele queria ganhar dinheiro com isso. Por quê? Se ele já era mágico, conhecido em Samaria, as pessoas atribuíam aquilo ao poder de Deus, e ali ele já, obviamente, ganhava muito dinheiro com isso. Então ele pensou: se eu colocar as minhas mãos sobre eles e eles receber o Espírito Santo também, eu também quero esse poder, eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Então ali já foi algo pensado, algo projetado. Então Pedro logo identificou ali o pecado da iniquidade e mandou que o mesmo se arrependa no versículo 22. E já não era para ele ter arrependido antes de se batizar nas águas? Por isso, meus amigos, recapitulando aqui, o batismo nas águas, ele resolve o seu passado. Ele apaga as suas transgressões, todo o seu pecado, toda mancha, toda impureza, uma vez que ele é feito com sinceridade, com arrependimento. Por isso, não se deve batizar crianças, porque como uma criança pode se arrepender com sinceridade? Como um recém-nascido vai se arrepender? No ato do batismo, se eu mandar ela se arrepender ali, ela vai se arrepender de alguma coisa? Ela nem fala. Criança se apresenta e não se batiza. Então, já o Espírito Santo, ele resolve o meu futuro, a minha caminhada com Deus adiante. Eu me batismo nas águas a partir do momento que eu reconheço os meus pecados, que eu quero verdadeiramente me consertar, que eu quero me converter, ou seja, mudar o meu curso de vida, fazer uma conversão. Verdadeiramente eu confesso os meus pecados a Deus e procuro logo ali o meu pastor, para que ele me batize. Então ali verdadeiramente vai estar apagado o meu passado, os meus pecados. Em seguida, isso é pessoal. Eu tenho que me entregar, eu tenho que buscar, tem que haver uma entrega total e completa. Eu tenho que buscar o Espírito Santo com toda a força, com todo o entendimento.
para que então eu tenha e receba o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, o Espírito de Cristo, que é a mente dele, a mente de Cristo, me guiando, me direcionando. Aí sim, eu vou suportar e aguentar os dias maus, que vamos ter sim. Vamos ter as aflições, vamos ter perseguições, o diabo vai se levantar, mas se você teve um encontro com Deus, se você recebeu o Espírito Santo, você vai aguentar passar pelo batismo de fogo. Batismo de fogo eu vou falar no próximo vídeo, mas se você for trigo, você vai conseguir prevalecer. Se você for palha, meu amigo, aí você vai ser lançado fora, não vai resistir. Então, é muito importante que você examine a você mesmo. Você sabe o que está dentro de você. Você sabe o que mora dentro de você. E não adianta que você engane as pessoas. Não adianta tentar fingir o que você não é. Você tem que ser sincero. Você tem que ser verdadeiro. Você tem que orar a Deus e dizer: olha, meu Pai, meu Senhor, eu não te conheço. Verdadeiramente eu tenho ouvido falar do Senhor, mas eu quero ter uma experiência com o Senhor. Eu quero mudar. Eu quero consertar. Se revela a mim quando há uma sinceridade, meu amigo, e você faz aquilo que tem que fazer verdadeiramente, que é batizar-se nas águas e buscar o Espírito Santo, meu amigo, aí você se torna um filho de Deus. E quando você recebe o Espírito Santo, o Espírito de Deus testifica com o seu espírito que você é filho dele. Ou seja, quando você diz o Espírito de Deus, é a mente de Cristo. Quando você diz o Espírito do homem, é a sua mente. Ou seja, o Espírito de Deus, a mente de Deus, testifica com a sua mente, com o seu espírito, que você passou agora a ser um filho de Deus. Meu amigo, para encerrar esse vídeo, eu quero fazer uma oração para você e desde já eu lhe agradeço pelo tempo que a gente passou aqui junto neste vídeo. Eu espero ter sido claro, espero ter ajudado a vocês. Não adianta você permanecer na igreja sem ter um encontro com Deus, sem receber a plenitude do Espírito Santo. Se conserte com Deus, meu amigo, porque senão, cedo ou tarde, você não vai prevalecer na igreja. Talvez você já se encontre dentro da igreja e já esteja caído, como uma dracma perdida. Mas hoje, se você decide mudar de vida, buscar a Deus com sinceridade e verdade, colocar para fora o que está dentro de você, não se preocupe com as outras pessoas, conserte você, examine a si mesmo. Ele muda agora a sua vida. Então vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu me coloco na Tua presença, eu clamo, meu Pai, a Ti e peço em favor, meu Pai, dessa pessoa que me ouve, essa pessoa, meu Pai, que entendeu a mensagem que o Senhor passou, que entendeu, meu Pai, que é necessário que haja uma sinceridade, um arrependimento sincero, um arrependimento verdadeiro. Meu Pai, que o Senhor possa se revelar a essa pessoa, que o Senhor possa conduzi-la, meu Pai, a Ti, que o Senhor venha dar direção, venha fortalecer essa pessoa. Meu Pai, que toda a ação do mal seja amarrada, seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, que o Senhor possa fazê-la entender que o Senhor é Deus, que o Senhor é um Deus grande, poderoso,
que o Senhor é um Deus amoroso, que o Senhor quer cuidar dessa pessoa. Meu Pai, se revele a ela, para que ela verdadeiramente possa conhecer o Deus da Bíblia, que ela não conheça a letra, mas que ela conheça, meu Pai, a vida, o Espírito, meu Pai, dessa palavra, que é o Senhor. Meu Pai, eu entrego a vida dessa pessoa nas tuas mãos. Eu peço que o Senhor cuide dela, fortaleça ela. Se ela se encontra, meu Pai, abatida, triste, meu Pai, infeliz, vazia, meu Pai, que o Senhor fortaleça e faça, meu Pai, ela tomar a decisão, a atitude de entregar a vida a Ti. Meu Pai, eu louvo e agradeço ao Senhor, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Meu amigo, minha amiga e meus irmãos queridos, eu agradeço a vocês mais uma vez e até o nosso próximo vídeo, a próxima oportunidade ao qual eu vou falar sobre o batismo de fogo. Que o Espírito Santo abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês em nome do Senhor Jesus e que vocês sejam ricos daquilo que o dinheiro jamais pode comprar. Amém?